Paz do Senhor a todos os irmãos, boa tarde para todos que nos visitam também, sintam-se bem recebidos, amém? Esta é a casa do Pai e queremos que Deus nesta tarde tenha uma bênção para cada um que aqui está, de cada um, Senhor. Oramos pelas vidas, oramos pelas famílias, oramos por esta cidade, por esta nação, tem misericórdia daqueles que sofrem também pelas intempéries, por este tempo também difícil que esta nação está a passar, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Oramos por Jerusalém, Senhor. Haja paz nos seus muros, Pai. Em nome de Santo Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara a mim. Amém. Vamos então louvar o Senhor. Amém. Vem a fonte sanadora.
e grande é a sua graça em nós. Aleluia. Graça sem fim. Graça sem fim vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Aleluia. Graça sem fim vem da tua mão, renovas o meu viver. Graça sem fim. Graça sem fim vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Graça sem fim vem da tua mão, renovas o meu viver. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, não tem fim. Em ti eu esperarei, nunca me deixas só. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, não tem fim. Em ti eu esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Aleluia. Grande é o teu amor por nós, Senhor. Aleluia. Amor fiel, graça sem fim. 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 Vamos dizer mais uma vez, amor fiel. Amor fiel, amor fiel, graça sem fim, graça sem fim. Amor fiel, graça sem fim, graça sem fim. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, não tem fim. Em ti eu esperarei, nunca me deixas só. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, não tem fim. Em ti eu esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Aleluia. Nunca, nunca me deixas só. Nunca, nunca, nunca me deixas só. Grande é o amor do nosso Deus. Amém. Grande é a sua graça, este favor imerecido na nossa vida. E nós nesta tarde estamos a louvar pela graça incrível do nosso Deus. Aleluia. O Senhor ama-nos como ninguém. Eu quero que saibas nesta tarde que o Senhor te ama como ninguém. Amém? E Ele tem uma graça incrível. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar isso mesmo. Amém? Aleluia. A incrível graça do nosso Rei. Amém? É daqueles cânticos que eu pela eternidade, eu não sei se lá no céu vamos cantar este cântico, mas se pudermos cantar é este mesmo. Incrível graça, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu favor na minha vida. Aleluia. Quem vence em nós todo o pecado, seu amor é grande, tão poderoso, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Aleluia. Comove a terra com sua voz e resplandece com suas maravilhas, o Rei da glória.
vida. Quem põe em ordem o nosso caos e nos adota como seus filhos, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo e nos fornece com sua beleza, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, a vida deste a mim, e agora livre estou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Incrível graça é tua, Senhor. Incrível graça é, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste a mim, e agora livre estou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Digno és, Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno és, Senhor, digno é o Cordeiro de Deus. Incrível graça é, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste a mim, e agora livre estou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós adoramos o Senhor por aquilo que Ele tem feito. Amém. Nesta tarde, eu espero que cada um de nós possamos render-lhe adoração e louvor por aquilo que Ele fez por nós. Amém? O Senhor merece todo o nosso louvor. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Vamos ouvir uma leitura da palavra do Senhor, pastor Alexandre, por favor. Graças a Deus. Eu não sei porque Jesus me amou e me ama. Ainda não consegui racionalmente entender o grande amor de Deus para conosco, a pontos de enviar o seu único filho para que este desse a sua vida por nós no Calvário, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, pois vivíamos, e alguns de nós ainda vivem, sem paz, sem Deus e sem salvação. Esta tarde eu gostaria de ler um salmo atribuído a Davi, o rei Davi. Davi foi o segundo rei de Israel e foi chamado por Deus de uma frateria de, salvo erro, 5, 6 irmãos. Agora não tenho o número na cabeça, se é que alguém tem números na cabeça, não é? Bom, 7, obrigado. 7, obrigado, irmã Maria.
Já há alguém que tem melhor cabeça do que eu. Foi chamado, era o mais novo desta fratria, ninguém dava nada por ele. Ele andava lá atrás das ovelhas, no campo, e quando o profeta chegou àquela família para ungir o rei que Deus tinha escolhido, porque tinha encontrado um rapazinho, entre aspas, não é? Segundo o coração de Deus, e o profeta, quando lá chegou, começou por mais bonito e o maior, e o mais bem encarado, não é? Sabem o que é uma pessoa bem encarada? Alguns de nós andamos mal encarados, mas não é por causa disso. Então eles foram vindo sequencialmente, desde o mais velho até, por fim, o mais novo andava lá com as ovelhas, e o profeta perguntou, então, não há mais ninguém? Há um rapazinho que anda lá com as ovelhas, então chama lá esse rapazinho. E eu até uma certa reticência, não é? Não, eu não vou embora daqui sem ele vir, porque eu tenho uma tarefa para exercer com ele. E assim, Davi foi chamado porque foi encontrado segundo o coração de Deus. Mas, ao longo da sua vida, ele teve altos e baixos, como todos nós, como humanos, nós temos altos e baixos. No sentido espiritual, também podemos passar por essa situação de altos e baixos. E Davi passou por aí. Quando chegou ao tempo de Deus, Davi, estou a contar esta história como prefácio daquilo que irei ler, para algumas pessoas que não conhecem estes episódios da Bíblia. Sabe, porque nós temos a Bíblia como nossa fonte de fé e de vivência. E recorremos à Bíblia para aferir a nossa vivência espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então, Davi chegou a uma altura que também teve uma grande queda. Ele cometeu, pelo menos, bem conhecidos, 2 pecados graves. Ele cometeu adultério e depois encomendou a morte do seu rival. E foram 2 pecados terríveis que Davi cometeu. Sofreu muito por causa disso. A mão de Deus foi pesada sobre a sua vida durante essa época da sua existência. Mas Davi recuperou quando reconheceu o seu pecado e humildemente clamou a Deus por misericórdia e por perdão. Eu vou ler o Salmo 51. Eu tenho usado algumas vezes na minha vida o Salmo 51, porque nós, como humanos, também temos os nossos desaires, as nossas dificuldades. Salmo 51, eu penso que vai ser projetado. Eu já apanho. Deixe estar aqui, eles não saem dali. Foi o vento. 51, Salmo 51, vou tentar ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E agora o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim
um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não comprazes em sacrifícios, senão em austeridade. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. E se há alguém entre nós que se sente de alguma forma preocupado com a sua vida, se alguém se sente em baixo, como nós costumamos dizer na gíria, não feche o seu coração para a palavra de Deus. Deixe que o Espírito possa penetrar no seu âmago, a fim de que alcance paz e salvação. Pai nosso, nesta tarde é um privilégio podermos estar na tua casa para te adorar, louvar e bendizer, e também, Senhor, para ouvir a tua palavra. Peço-te em nome de Jesus que cada um de nós nesta tarde possa guardar a tua palavra no seu coração e possa meditar no teu grande amor para conosco, porque tu perdoas a cada um de nós, tu perdoas a quem se arrepende diante de ti, confessa, Senhor, as suas fraquezas, os seus pecados. Tu, Senhor, és Deus de amor e de misericórdia. Nesta tarde, Senhor, opera no nosso meio para a tua glória no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. É bom estar na casa de Deus, é bom louvar o Senhor, buscar a sua face. Amém. E ele diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. Buscar-eis e me encontrareis quando buscares de todo o vosso coração. E nesta tarde o meu desafio é que nós possamos abrir o nosso coração para Deus e buscar a sua presença, porque o Senhor está no nosso meio nesta tarde e pode ser tocado, amém? Pode ser abraçado, pode ser experimentado. Não é que Ele não possa estar perto de nós, né? Quando nós estamos no nosso dia-a-dia, e está. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Mas o Senhor diz que habita no meio dos louvores do seu povo, amém? Sabe que quando nós buscamos a Deus no coletivo, Deus se agrada. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E diz que quando há esta unidade, quando há esta busca, Deus se manifesta com a sua presença de uma forma tangível e real. Que possa experimentar Deus nesta tarde, tocar em Jesus e experimentar o seu amor e a sua graça. Amém? Algumas informações para todos nós. Os jovens, alguns vão retirar-se no final de hoje, domingo. Amém? Vão ter o seu retiro de carnaval que foi alterado, porque não estará lá no Instituto Bíblico como habitualmente o é no verão e também nesta época do carnaval, porque o edifício fica numa encosta e tem as suas arribas um bocadinho instáveis com esta intempérie, então por um motivo de segurança e até porque houve alguma deslocação de terras e tubagem e esgotos e algumas coisas ficaram danificadas, então vão estar em Évora e vão fazer um acampa dentro, né, a partir desta noite, mas também os mais pequeninos vão ter o seu acampa dentro, né, amanhã, ok? Já sabem, falem com a irmã Paula, missionária,
E se alguém não se inscreveu, dos mais pequeninos para o Campo Adentro, ela dá, ainda hoje, ela dava as instruções como participar. Amém? Outra coisa também importante para a nossa orientação. Nós vamos ter uma grande festa, dia 1 de março. Chamamos nós, há muitos anos que chamamos desta forma, o culto anual. Será um culto especial em que reunimos toda a nossa área. A nossa área de igreja engloba 3 congregações: Monte Moro Novo, onde é a sede, Vendas Novas e Canha, né? Onde temos também igreja. Então, no dia 1 de março, nós vamos ter essa festa chamada culto anual, e o nosso culto vai ser só pela manhã e vai ser em Montemor o Novo, no auditório da Junta de Freguesia. Vai estar connosco nesse domingo o evangelista Marco Túlio. Foi alguém que esteve connosco quando nós estávamos ali em Cascais. Ele é o evangelista local, ele é consagrado ao ministério local, e ele é um homem que, além da sua vida profissional, é uma pessoa muito dedicada a Deus e tem uma palavra de Deus para nós. Amém? Claro, ele agora também editou um livro, mas ele estará para nos trazer a palavra do Senhor, dia 1 de março, em Montemor Novo. Programa a sua agenda e esteja connosco para esse dia tão especial, na nossa festa da igreja, culto anual. Certamente será um bom tempo, amém? Nesse dia não teremos celebração na tarde, vamos todos fazer um esforço para estar ali em Montemor o Novo, no auditório da Junta de Freguesia, ok? Então, com muita alegria, vamos celebrar a Deus nesta tarde com as nossas ofertas, cantando o hino 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora, nunca mais pereço que crê, mas vida eterna tem, quem em Cristo permanece, vai ser coroado além. Amém? Um bem-vindo para quem chegou, já tínhamos dado os bem-vindos, mas para quem chegou depois, bem-vindo ali também para a família Irmã Ró, também, estou vendo lá atrás também a Irmã Selma, também a Bianca, que já regressou daquelas, estava bom lá, né? Estava calor no Brasil, foi para o frio e para a chuva, mas foi um bom tempo que eles também passaram lá com o Daniel. Deus abençoe também, amém. Vamos então louvar ao Senhor, amém. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser
As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Aleluia. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. E aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. E os anjos, eles clamam, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. E teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto. Aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E teu nome, aleluia, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome, aleluia, é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam: Santo, toda a criação.
Como é bom, Senhor, nós podemos louvar o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Digno és, Senhor, de ser exaltado, de ser glorificado, Senhor. Aleluia. Nós louvamos, Senhor, porque Tu mereces todo o louvor, toda a adoração. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio, Pai, de juntamente, Senhor, com milhares, com milhões, Senhor, poder louvar o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque podemos levar o Teu nome, Senhor. Obrigada porque podemos levar, Senhor, Deus, a Tua identidade em nós. Obrigada, Senhor, porque nós estamos firmes em quem Tu és nas nossas vidas, Senhor, e podemos declarar santo, santo, santo. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer que fazemos parte deste povo maravilhoso, Senhor, que Te adora, Senhor, que Te louva. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor, digno de ser exaltado, de ser louvado. Aleluia. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Aleluia. De receber toda a honra, toda a glória. Aleluia. Nós Te adoramos. Ainda convido um irmão da congregação que possa levantar a sua voz em oração nesta tarde. Aleluia. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Santo és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós coroamos a Ti, Rei Jesus, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós coroamos, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós coroamos, aleluia. Coroamos
Reina sobre a nossa vida, Senhor. Reina sobre cada um de nós, Senhor. Reina sobre nós. Reina sobre nós. Reina sobre nós. O nosso Rei, Ele é Rei soberano. Gosto sempre de realçar que Ele é Rei. Nós não podemos nunca coroar alguém que já é Rei. Mas nós podemos coroá-lo na nossa vida. Reina sobre mim, Senhor. Reina na minha vida. Reina sobre mim. Reina sobre o meu pensar. Reina sobre as minhas decisões. Reina sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu penso. Reina, Senhor. Toma o primeiro lugar e reina, Senhor. Reina, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Aleluia. Nós consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, amém, amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Louvamos o nome do Senhor, amém? Porque Ele nos tem trazido vida. Ele vem-nos para trazer vida e vida com abundância. Vamos abrir nossas Bíblias nesta tarde, no capítulo 5 da primeira carta de João. 1 de João, capítulo 5. Amém. O Senhor Jesus, Ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede, que vem da palavra, da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus é o alimento espiritual que nós precisamos. Amém? A nossa alma precisa de ser alimentada. Amém? E o domingo, para além dos outros dias da semana, mas o domingo é sempre um dia muito especial. Um dia de encontro com Deus, um dia de encontro com os nossos irmãos e juntos buscarmos ao Senhor, juntos meditarmos na palavra do Senhor. E isto é muito importante para que nós possamos avançar no mundo tão complicado em que vivemos. Né? Dias tão trabalhosos, dias tão difíceis, que somente nos alimentando a nossa alma podemos enfrentar as dificuldades, as coisas tão horríveis e estranhas que muitas vezes que parecem-nos anormais, coisas que não são normais, estão acontecendo à nossa volta. Somente quando nós colocamos os nossos olhos na palavra do Senhor, sabemos que no meio destas dificuldades, quando passamos por essas dificuldades que acontecem à nossa volta, que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor está connosco para nos ajudar. Né? Para nos fortalecer, para nos animar. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele sempre está ao nosso lado. Amém? Então, vamos abrir a palavra, 1 de João, capítulo 5, e vamos ler estes versículos. Amém? Diz-nos, algumas Bíblias têm um tema dizendo a fé em Jesus e as suas consequências, os benefícios da nossa fé em Jesus Cristo. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Portanto, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um.
E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. E recebemos o testemunho dos homens. O testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Que quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho de Deus e que de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado para que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por isso digo que não oro. Toda a iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos já que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém. Tem aqui a palavra do Senhor. Amém. João, ele ao concluir esta sua primeira carta, amém, à igreja, podemos dizer assim, ele apresenta algumas certezas que todos os filhos de Deus, na verdade, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, nascidos de novo, têm. E a primeira, na verdade, abreviando, porque o nosso tempo corre, né? Quem é filho de Deus, amém, tem a certeza, amém, ele tem a certeza que é nascido de Deus. Ele tem a certeza, né, daquilo que aconteceu na sua vida. Amém? E sabe, nós diz que não éramos povo de Deus, né? Diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, diz-nos João no seu Evangelho, Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? E diz que dá-se então um novo nascimento. Este novo nascimento não é pela vontade do varão, da carne, né? Mas é algo que é espiritual. Aquilo que Jesus também ele falou a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Há um nascimento espiritual. E quando nós experimentamos este nascimento espiritual, há um testemunho interior, na verdade, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Mais ainda, irmãos, amém? Diz o versículo 1 e 2, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, ama o Pai, também ama ao que dele é nascido. Amém? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando somos amados, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Uma coisa que Deus quer e deseja, na verdade, há uma coisa que é uma consequência, na verdade, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser, né, nós que não éramos povo, nós que não éramos filhos de Deus, já simplesmente suas criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Somos incorporados na família de Deus, que é a igreja de Deus. Amém? E com isso nós ganhamos irmãos e irmãs que tiveram a mesma experiência espiritual. Amém? Então diz que agora há um relacionamento, né, especial uns para com os outros.
como igreja, nós agora somos uma família. Amém? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? E João diz exatamente isso. Que a todos aqueles que têm experimentado esse novo nascimento, agora têm, na verdade, um amor especial pelos seus irmãos em Cristo. Porque, afinal, um dia vamos estar uns com os outros no céu. Amém? Diante do nosso Pai que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, este amor é algo que Deus coloca em nossos corações, mas nós também temos que trabalhá-lo. Amém? Diz que ontem, dizem lá, que ontem foi o dia de um santo qualquer, né? O Cupido, o Valentim, né? O ano passado fizemos o nosso jantar, este ano falhamos, não é? Mas sabe, a gente sempre lembramos nesses dias, né? Em que comemoramos casamento, namoro, etc., né? Que o amor precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado, ok? Da mesma forma, na verdade, Deus dá-nos o amor uns pelos outros, como igreja, damos o amor a Deus, mas às vezes nós ficamos um bocadinho com pouco impulso para esse amor. Então, temos que fazer a nossa parte. Né? Saber que Deus deseja que nós amemos uns aos outros. Porque às vezes vemos coisas que nos deixam um bocadinho tristes. Porque cada cabeça sua, diz o povo, né? Sua sentença. Muitas vezes temos reações, ações que às vezes deixamos algumas pessoas à nossa volta um bocadinho desiludidas e tristes connosco. A verdade é essa. Mas associado ao amor está uma outra ação que o Senhor nos ensinou, que é o perdão. Amém? Nós não devemos ser pessoas vingativas. Amém? A vingança é do Senhor. Deus trata, se estiver na altura certa, tratar, mas o Senhor nos manda até em relação àqueles que nos ofendem, não é? Nós somos chamados a perdoá-los. Amém? Como igreja, irmãos, isto deve ser alguma coisa natural. Claro, irmãos, quanto mais ligados estamos ao Senhor, mais força, o impulso do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, que nos ajuda a viver esta vivência, que é a vivência do cristão. Amém? É fácil? Não, mas é possível. Porque diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Ok? Então, tratemos de pô-los em prática, né? Porque Ele vai nos ajudar, na verdade, a pôr em prática aquilo que Ele mesmo pede de cada um de nós. Amém? Então, quanto mais nos chegamos ao Senhor, mais esse amor inflama o nosso coração. Porque Ele próprio, como João diz mais à frente, o próprio Senhor, Ele é amor. Deus é amor. E quanto mais nós estamos perto da fonte, ligados à fonte, mais o nosso coração é impulsionado por esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 5,3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Mandamentos do Senhor não são pesados porque, na verdade, Deus nos ajuda e, estando ligado a Ele, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria para podê-los pôr em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mais coisas que o Senhor quer, que nós possamos ter certeza. Amém? O versículo 6 diz-nos assim, este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, uma coisa que nós temos também a certeza em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É que Ele é Deus, amém? Sabe, Ele não é um Deus, Ele é Deus.
Ele diz que Ele é o Deus, Ele é co-criador de toda a criação. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz que há três testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue, amém? E há três testemunhas em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? No céu, que é o Pai, o próprio, a palavra, que é o Verbo, que é o Senhor, e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, a relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A água e o sangue apontam para o seu batismo, apontam para a sua morte em nosso favor, amém? Refutando de alguma forma aquilo que alguns na altura, na verdade, hereticamente falavam, dizendo que Jesus, ele era o Messias, ou só foi o Messias durante o tempo do seu ministério, né? Irmãos, mas a verdade é esta, irmãos. Jesus veio, amém? Irmão, Jesus veio e ele, na verdade, ele era e é, na verdade, aquele que foi encontrado logo lá, né? No berço, quando Simeão o podia ver e declarar: já, Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Então, desde o seu nascimento, havia uma concepção, na verdade, dos verdadeiros fiéis a Deus, né? Os verdadeiros crentes, que Jesus era realmente, né? É realmente o Emmanuel, o Deus conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Claro que Ele veio como homem, né? Jesus veio como homem. Amém? E se Jesus, podemos dizer, o Filho de Deus, não tomasse a nossa natureza, se o seu nascimento não tivesse dado como se deu, na verdade, tomando também a forma humana, e em tudo diz que ele foi sujeito à tentação, né? Jesus foi tentado, mas sem ceder à tentação. Então estava ali o Cordeiro, como João o podia dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio e viveu uma vida santa e se entregou, na verdade, num representante da humanidade, para se entregar, na verdade, para cumprir a nossa pena, né? A nossa culpa. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus verdadeiramente era e é o Filho de Deus. Amém? Irmãos, no versículo 10, João diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem este testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Irmãos, eis o meu Filho amado. O próprio Deus, Ele declarou a Ele, amém, ouviu. Amém? No seu batismo, eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, o testemunho de Deus. Amém? Jesus verdadeiramente veio. Ele é Deus, o único, Ele é o Deus conosco, o Deus que veio até nós. Amém? O Espírito Santo também testifica, como diz aqui, que o Espírito Santo, ele é testemunha, quer no céu, quer na terra. E o Espírito Santo testifica com o nosso coração. Amém? Em relação à pessoa de Jesus e da nossa nova natureza. Como diz lá, Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Outra certeza que nós podemos encontrar, e João desejava que nós pudéssemos ter esta firmeza, amém? É que, infelizmente, né? Infelizmente, quem não tem Jesus está em perigo. Mas quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador está seguro. Amém? Será que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, o Senhor da tua vida? Amém? Versículo 11, 12 e 13 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Sabe, o que Deus quer é que nós possamos estar com Ele para sempre. E o segredo, na verdade, para que nós possamos estar com Ele para sempre,
a desfrutar das bênçãos de Deus, é receber o seu Filho como único e suficiente Salvador. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, diz o versículo 12, quem tem o Filho, como é que se chama o Filho? Jesus. Quem tem Jesus, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Amém? Quem não tem o Filho de Deus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Irmãos, a vida eterna é uma dádiva de Deus. Ninguém merece. Não por obras de justiça, né? Não por muitas boas obras que nós possamos fazer, irmãos, sempre estamos falhando num ou noutro ponto, né? Por mais de regras de moral, de boa conduta que nós possamos viver, procurar praticar, irmãos, sabe, tudo isso é bom, mas não é suficiente. Porque se fazemos muita coisa boa, também fazemos algumas coisas más. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Todos nós pecamos e ficamos separados da presença, da glória de Deus. Mas diz que, como diz Paulo aos Romanos, o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas culpas. Amém? Irmãos, quem tem o Filho, esta é uma verdade que João nos deixa claramente. Quem tem Jesus, quem aceita Jesus, quem se compromete com Jesus, quem se compromete com o Senhor, de o seguir, de o tornar seu Senhor. Porque o que é que significa ser Senhor? É ter autoridade sobre a sua vida. Muitos de nós, muitas vezes, queremos a bênção, a proteção de Deus, mas não queremos nos sujeitar à sua vontade. Aliás, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Sabe? Claro que nós somos falhos. Claro que vamos ter dificuldade. Mas nós a cada dia estamos nos posicionando. Estamos nos colocando, na verdade, nas mãos de Deus, pedindo a sua ajuda para que possamos viver uma vida que o possa agradar. Ah, pastor, eu falho muito. A Bíblia diz que quando nós falhamos e nos chegamos a Ele com o coração arrependido, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Falhamos, pedimos perdão, Ele nos levanta. Mas também Ele nos ensina a fazer a prevenção. Porque agora temos um relacionamento com Ele. Não nos deixe cair em tentação. É uma oração que nós devemos fazer. Não nos deixe cair na tentação. As tentações existem por todo lado, mas nós, com a ajuda de Deus, podemos resistir a essas tentações que vêm à nossa vida. Falhamos, pedimos perdão e avançamos. Amém? Aleluia. Queremos seguir o Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Esta palavra é forte, é muito forte. Até dói, né? Para alguns dói, mas eu quero Jesus. Como é que há pessoas que não querem Jesus? Sim, como eu disse há pouco, há pessoas que querem a ajuda de Jesus, mas não querem compromisso com Jesus. Mas vamos fazer um compromisso com Ele. Vamos pedir ajuda. Senhor, ajuda as minhas fraquezas. Ajuda-me a não cair nas tentações. Ajuda-me a não falhar. E quando falhamos, vamos ter a hombridade de pedir perdão para que possamos avançar. Amém? Irmãos, quem tem o Filho tem a vida. Sabe, esta é uma palavra forte também porque mostra que a salvação só há uma forma da pessoa ser salva. E essa forma
é através de uma pessoa, da pessoa de Jesus. Não é pelas nossas obras, porque já descobrimos que fazemos muita coisa boa, mas acabamos de fazer coisas também que menos boas. E é verdade que muitas vezes há pessoas que estão lutando na sua contabilidade. Mas na minha balança as coisas boas são mais do que as... A Bíblia diz que se nós falharmos num dos mandamentos, já estamos falhando todos os mandamentos. É como, é como fazer um bolo, ok? Os armados em Masterchefs, okay? Pasteleiros. Fazer um bolo. Temos ali um bolo de 12 ovos. Maravilha. Ok? 11 ovos maravilhosos, farinha, açúcar. Mas é um bolo de 12. Há um 12º que a gente coloca lá e que está podre. Como é que acha que fica o bolo? Delicioso, saboroso, maravilhoso. Assim é a nossa vida. Basta falhar. Então, não jogue com a sua contabilidade. Faça sempre o bem, faça sempre o melhor. Mas reconheça que não é pelas suas boas obras, mas é pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém. O próprio Senhor Jesus, ele foi muito claro e incisivo. Ele disse: eu sou o caminho, João 14,6, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem a sua mãe é uma pessoa boa. É bom amarmos a Maria, mas ela não é mediadora. Quem busca a proteção de Pedro é um bom exemplo para nós, mas ele não morreu por nós na cruz do Calvário. Quem busca o auxílio de outro bom cristão que nos deixou um legado, um testemunho de vida, é bom olharmos para o seu testemunho, mas o único que deu a sua vida para nos resgatar foi Jesus Cristo. Por isso a Bíblia é enfática. João é enfático. Ele diz: não é por mim, não é pelo meu irmão João, não é pela minha irmã Maria, nem pela minha irmã Maria Madalena, mas é por Jesus, o único. Quem tem Jesus tem a vida. João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Agora é no Evangelho de João. João 5:24. Não é nas cartas, é no Evangelho. Na verdade vos digo que quem ouve, é Jesus quem fala, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pedro também corrobora esta verdade. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque na verdade foi Jesus que levou sobre ele as nossas culpas e cumpriu o castigo que nos estava destinado a cada um de nós. Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, nenhum outro ser humano estava ali se cumprindo na cruz o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, a vida eterna não é um mérito humano, mas é uma dádiva da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Amém? Então veja mais uma coisa que João deseja que nós possamos fazer. Primeiro,
reconhecer que Jesus é Deus, aceitá-lo como Senhor, viver nesta novidade de vida, amando os nossos irmãos, pondo em prática a palavra do Senhor, dizendo que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, porque Ele nos ajuda a pôr em prática. Amém? Mas uma coisa que Ele deseja, para concluir, porque a nossa hora já foi, não dá para acabarmos a conclusão de todo este capítulo, é que Ele quer que possamos ter a certeza da vida eterna. 1 de João 5:11. O desejo de João para os seus leitores, ou seja, para a igreja, para aqueles que queriam ouvir esta palavra, ler e ouvir esta palavra, é que eles pudessem tomar uma decisão por Jesus, viver por Jesus e não ter dúvida qualquer absoluta em relação à sua salvação da sua alma, em relação à sua eternidade. 1 João 5:11. Deus nos deu a vida eterna. Porque, e sabe, este mesmo João, ele diz-nos no seu Evangelho, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. A vida está em Jesus Cristo. No versículo 12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. E no versículo 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Amém? Então, podemos dizer que o propósito de João, ao escrever esta carta e este capítulo muito em especial, é que aqueles que iriam ler e ouvir esta palavra, ouvindo, pudessem crer em Jesus Cristo. Crendo, pudessem viver para Jesus Cristo. E vivendo, que saibam, pudessem saber que estão no caminho certo. Eu vou concluir avançando no texto. Havia outros pormenores que passamos, mas aqui há uma coisa maravilhosa, que é no versículo 20. Porque algumas pessoas dizem, mas a gente estou a falar tanto de Deus e de igrejas, como é que podemos ter a certeza que estamos aqui nesta igreja no caminho certo? Eu quero dizer que o caminho certo é Deus, é Jesus. Nós, como igreja, queremos nos acertar com aquilo que Ele nos ensinou, por isso fazemos o nosso esforço e com a ajuda de Deus na nossa vida, temos dado testemunhos e há testemunho de que realmente estamos no caminho certo. Amém? Mas diz-nos o versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Sabe o que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e... Ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é muito claro, João dizendo, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Uma pergunta que eu deixo para todos aqui nesta tarde. Já têm a certeza da vida eterna? Já têm a certeza, ou seja, já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ciente que Ele é o único caminho, a única verdade, o único que nos pode dar a vida eterna. Se alguém não o fez ainda, nesta tarde eu gostaria de orar por você, fazer uma oração em seu favor. Amém? Eu peço a toda a igreja que possa baixar suas cabeças, está um momento de oração. E algum jovem, alguma jovem, algum amigo, ou senhor ou senhora que nesta tarde queira entregar a sua vida e ficar nesta firmeza, nesta certeza que nós temos já. Você também pode ter esta certeza que se acontecer alguma coisa, não é?
nós vamos para Deus? Será que temos a certeza que quando morremos, quando passamos para a eternidade, vamos para Deus? Você pode sair desta tarde sabendo, João Kerr escreveu esta carta sabendo que nós podemos ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém? Alguém nesta tarde sente a necessidade de segurar a sua alma, entregando a sua vida a Jesus? Levante o seu braço para que eu possa ver como um sinal. É um sinal para Deus. É um sinal dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu reconheço que Ele é verdade. Ele é o Senhor. Eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu queria orar em seu favor. Levante a sua mão como um sinal, dizendo, eu quero Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero ter a certeza da vida eterna. Temos alguém nesta tarde? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Amém? Eu vou pedir ao grupo Louvor para subir e cantar um último cântico. E se alguém nesta tarde está com o seu coração, não diga 100, mas está lá, se calhar até mais do que 100, está batendo, dizer, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Eu tenho que acalmar o meu coração. Eu quero ter essa certeza, que eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso da paz de Deus. Eu vou estar aqui na frente, eu vou estar aqui enquanto o grupo vai estar a cantar um louvor para Deus. Eu vou estar aqui à frente para orar por alguém que nesta tarde quer entregar a vida a Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu